Então sejam bem-vindos ao nosso módulo IC sobre neurofisiologia. Esse módulo, como nós já vimos falado antes com vocês, é um módulo bem grande, um módulo que nos coloca à frente a vários desafios educacionais para passar informação para vocês. Então nós decidimos seccionar esse módulo grande em 1A, 1B, 1C e assim por diante. Estamos no módulo 1C. Eu sou o Dr. André Lopes e vamos dar continuidade à nossa sequência de raciocínio. Nós vamos falar agora a respeito de sinapses. Mas afinal, como é que os neurônios se comunicam? Exatamente sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre comunicação neuronal. Nós vamos falar sobre as sinapses. Como vocês no outro lado da tela estão me escutando, ao mesmo tempo também visualizando e ao mesmo tempo armazenando essas informações, elas se dão tudo isso através das questões sinápticas. São elas que fazem com que as nossas células possam ser excitadas e também se comunicam. Elas podem acontecer, essas sinapses, através de neurônio para neurônio ou de um neurônio para o músculo, por exemplo, para outra célula, que a gente chama essa conexão entre neurônio e a outra célula de junção neuromuscular. Ou para até mesmo uma glândula, a relação que nós temos, por exemplo, entre o sistema nervoso central e a glândula suprarrenal, como um exemplo. As sinapses, então, são junções entre as terminações de um neurônio e a membrana de outro neurônio. São elas que fazem a conexão entre as células vizinhas, dando continuidade à propagação do impulso nervoso por toda a rede neuronal. Os impulsos nervosos são sinais elétricos que afetam principalmente os íons da membrana do neurônio. Como a gente já viu isso ali quando nós conversamos no módulo anterior a respeito de potencial de ação. Aqui nessa imagem nós podemos ver uma comunicação típica entre dois neurônios. Aqui nós temos uma microscopia, onde nós estamos percebendo o dendrito, a junção comunicante e aqui o dendrito do outro neurônio, o neurônio subsequente. Então, nessa imagem, através dessa microscopia, a gente pode visualizar a junção entre esses dois neurônios, e na imagem B demonstra um elemento pré e um elemento pós-sináptico, sem distinguir o tipo de sinapse que seria realizada, a qual demonstraremos na sequência. Por quê? Porque existem mais de um tipo de sinapses. As sinapses, elas são divididas principalmente em duas, a química e a elétrica. As sinapses químicas são as mais comuns nos seres humanos e em outros mamíferos. As sinapses elétricas são mais comuns em organismos invertebrados. Nos humanos, geralmente não ocorrem em neurônios, mas apenas em células da glia ou até mesmo em células musculares. Nessa sinapse, não há participação de neurotransmissores na sinapse elétrica. O sinal elétrico ele é conduzido diretamente de uma célula para outra através daquilo que nós chamamos de junções gap, ou gap junctions. Pelo seu canal que é exposto, que é ele exposto a essa eletricidade e composto por conexões, estruturas específicas da sinapse elétrica que realizam a passagem dos fluxos de íons. Essas junções são canais que conduzem os íons, obtendo respostas quase que imediatas, instantâneas. Isso quer dizer que o potencial de ação é gerado diretamente entre os dois neurônios. Essa imagem nos permite ver o citoplasma neuronal, as mitocôndrias, as junções gap, o neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico, e aqui nós vemos uma ampliação dessa partezinha do neurônio pré-sináptico com os canais de membrana, os canais que são responsáveis pela entrada e saída de íons, e aqui na membrana pós nós estamos também vendo o fluxo através dessas junções, desses íons, através dos canais da junção gap. Já a nossa sinapse química, ela precisa de neurotransmissores. Então vejam aqui que na parte pré-sináptica nós apresentamos vesículas. E essas vesículas, elas contêm aquilo que nós chamamos de neurotransmissores. Por isso que ela é chamada de sinapse química, porque é através desses sinais químicos, através dos neurotransmissores, que os neurônios se comunicam nessas sinapses. Aqui nós temos os neurotransmissores sendo colocados de maneira livre
aqui o neurônio pós-sináptico. Esses neurotransmissores, então, se conectam aos seus receptores específicos da membrana pós-sináptica, e isso faz com que haja um influxo de, por exemplo, sódio, propagando o sinal elétrico no próximo neurônio ou na próxima situação, no próximo elemento ali conectado. Muito comum disso acontece com a transmissão do sistema muscular. Então nós temos um motoneurônio fazendo a condução elétrica até os dendritos terminais, onde geram a entrada de cálcio nesses dendritos, essa condução elétrica, fazendo com que esse cálcio ative a migração dessas vesículas para a parede da célula. Então essas vesículas, através do cálcio, migrariam para a parede da membrana, e na parede da membrana ela colocaria em exposição os neurotransmissores livres, agindo nos seus receptores específicos. As sinapses neuromusculares, então, têm essa característica especial, e elas são visíveis ao microscópio eletrônico. As mais evidentes são as dobras juncionais da membrana pós-sináptica, acontecendo nos músculos, e a presença da lâmina basal na fenda sináptica. Nessa imagem que está sendo mostrada aqui, a gente pode visualizar o neurônio que está delineado em amarelo. Então essa conexão aqui em amarelo. Na figura ao lado esquerda, além disso, podemos visualizar os filamentos contráteis da célula muscular. Então a gente consegue verificar aqui também os filamentos contráteis dessa membrana. Isso é legal porque nós conseguimos ver vesículas sinápticas nas membranas e as junções entre o neurônio pré e a membrana pós-sináptica. Então nós conseguimos ver a membrana pré-sináptica, a membrana pós-sináptica, e aqui nesse espaço a lâmina basal entre os dois, aqui as nossas vesículas contendo os neurotransmissores, aqui no caso sendo a acetilcolina. Então isso aqui é muito legal, muito bacana, e demonstrando bem essa conexão da transmissão de informação neuronal através de sinapses químicas. Então o neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico, ele vai permitir que o potencial de ação chegue ao final desse dendrito. Este potencial de ação vai permitir a estimulação de canais de cálcio. Esse cálcio, então, penetra no dendrito, fazendo com que as vesículas que contêm os neurotransmissores migrem em direção à parede desse axônio. Ao migrar, elas se fundem e liberam os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, então, se conectam diretamente aos seus receptores e depois disso, de fizerem seu trabalho, eles fazem a recaptação desses neurotransmissores para a membrana pré-sináptica novamente. Quando nós fizemos o uso, por exemplo, de alguns fármacos, toxinas e drogas, podem intervir nesse mecanismo. Por exemplo, a cocaína, ela age bloqueando os receptores de captação de dopamina, mantendo níveis altíssimos e por mais tempo livre dessa substância na fenda neuronal, fazendo com que seu efeito seja potencializado, gerando a sensação característica do uso da cocaína, que é a euforia mantida por mais tempo. Pois é, além disso, nós temos aqui um exemplo claríssimo de uma sinapse rápida, promovendo aquilo que nós chamamos de reflexo. Veja todo o mecanismo simples, mas de tamanha importância para a nossa sobrevivência. Todas as nossas reações, comportamentos e movimentos estão sendo realizados de maneira concomitantemente. Ou seja, graças à realização das sinapses, nós conseguimos agir de maneira orquestrada para realizar os movimentos. Por exemplo, ouvir, falar, comer, visualizar, abraçar e beijar, entre outras infinitas possibilidades, só acontecem graças às nossas fantásticas sinapses. Aqui nós vemos no exemplo o sujeito caminhando, ele pisa numa taxinha, num prego, isso gera um sinal elétrico em um nociceptor, um receptor de dor periférico, que leva a informação através de um neurônio aferente até a medula então responde de maneira reflexa, ativando um neurônio eferente, e esse neurônio eferente está conectado ao músculo, que faz com que o sujeito gere uma flexão de joelho, retirando rapidamente o pé de cima da ameaça. Vamos falar um pouquinho sobre neurotransmissores. Como nós falamos nas sinapses químicas,
as quais continham ou contêm moléculas de neurotransmissores em suas vesículas, vamos falar um pouquinho sobre eles e algumas funções. Os neurotransmissores são pequenas moléculas que têm a responsabilidade da comunicação das células no sistema nervoso como um todo. Para que a gente possa entender melhor isso, e vamos entender que um neurônio, como outro, se ligam através de ligações telefônicas. Os neurotransmissores são as ondas que se propagam e levam o sinal comunicativo do pré para o pós-sináptico. Cada neurotransmissor possui um receptor específico nas células, como visto nos slides anteriores, em função do poder delas. Essa função pode ser múltipla dependendo dos tecidos, se o tecido é pré, pós-sináptico e qual o efeito que esse neurotransmissor pode ter. Alguns neurotransmissores, dependendo do tecido, podem ser estimuladores ou podem ser inibidores, como nós vamos ver daqui para frente. Além disso, diversas estruturas, as estruturas químicas acabam influenciando em diversas situações, como por exemplo, na depressão e assim por diante. Nós vamos ver aqui, antes de falarmos um pouquinho sobre os neurotransmissores, entender como é que acontece a síntese dessas substâncias, a produção e também o armazenamento desses neurotransmissores. Aqui nós vamos usar como exemplo a produção de neurotransmissores peptídicos, aqueles derivados de aminoácidos. Ou seja, nós temos, por exemplo, aqui a dopamina e a noradrenalina como sendo um exemplo claro. O aminoácido precursor, como por exemplo a tirosina, ele é sintetizado no retículo endoplasmático rugoso do neurônio e, como está demonstrado aqui no nosso primeiro passo, após a sua clivagem no aparelho de Golgi, é produzido um neurotransmissor ativo. Ele passa a ser clivado no complexo de Golgi. Em sequência, formam-se vesículas secretoras contendo os peptídeos processados. Depois, eles são transportados até os grânulos secretores e vão se juntar às vesículas pré-sinápticas lá na periferia do neurônio. Após o armazenamento e prontos para serem usados na sua função, os neurotransmissores eles podem ser classificados, como eu havia comentado para vocês, como excitatórios e como inibitórios. Por exemplo, aqui nós temos um efeito excitatório, onde a acetilcolina é liberada no dendrito pós-sináptico, através da terminação axonal, e esses neurotransmissores acetilcolina acabam afetando os transportadores de sódio, fazendo com que esses transportadores se abram, permitindo a entrada de sódio. Então, esses receptores são canais iônicos ativados pela acetilcolina. Agora, nós vamos ver um efeito inibitório. Nós temos o impulso nervoso chegando no axônio terminal, os dendritos pós-sinápticos e os canais iônicos ativados por transmissores aqui são moléculas de neurotransmissores inibindo a entrada de sódio e permitindo a entrada de cloreto, fazendo com que o potencial elétrico de dentro do neurônio fique mais baixo, por consequência, inibindo o disparo elétrico desse neurônio. No primeiro exemplo aqui anterior, o sódio aumenta a capacidade de disparo, como nós podemos ver aqui, o tempo a partir do potencial de ação pré-sináptico, e o cloreto diminui a quantidade de eletricidade, de potencial excitatório desse neurônio. Esse exemplo é um exemplo muito claro. A acetilcolina ela pode ser inibitória para o sistema cardíaco e, ao mesmo tempo, ela pode ser excitatória para o músculo. Então, tendo como função tanto inibitória como excitatória, a acetilcolina tem a função de frear o ritmo cardíaco quando, por algum determinado motivo, sofre um ataque cardíaco, como por exemplo em um exercício físico, e por outro lado, a função excitatória acontece exatamente na contração muscular, seja ele músculo esquelético ou músculo liso, como a gente viu nos módulos anteriores. Então, a noradrenalina, a norepinefrina, trabalha como excitadora do sistema cardiovascular. Ela é um neurotransmissor que tem potencial excitatório cardíaco. Aqui nós vemos a junção neuromuscular, na fibra muscular. Então nós temos aqui o nervo, o axônio, lá os dendritos conectando as placas motoras. Então, além da comunicação entre neurônios, é importantíssimo que a gente conheça a comunicação do neurônio através de músculo, o que é chamado de junção neuromuscular. Primordial para as funções de contração muscular, exercício físico, peristaltismo no sistema digestório, contração uterina na hora que a mãe está tendo um filho, no momento do parto, contração da musculatura mamária para
ejetar, expelir o leite na amamentação, entre outras diversas funções. Aqui a gente pode visualizar a junção neuromuscular e toda a estrutura em volta dela. Veja a presença de vesículas sinápticas contendo os neurotransmissores. Então nós conseguimos verificar aqui, né, um corte aqui do nosso dendrito, ampliando ele, onde nós vemos as vesículas contendo os neurotransmissores. Aqui, no caso, a gente está falando de uma fibra muscular esquelética, sendo a presença da acetilcolina, como eu havia falado, como o primeiro neurotransmissor descoberto e qual a função que ele realizava, que é a ativação da contração muscular. Para você ter uma ideia da magnitude dessa sinapse, é necessário aproximadamente 4 milhões de moléculas de acetilcolina para que haja uma contração muscular simples. Então, os neurotransmissores passam a ser muito importantes para a funcionabilidade da fisiologia muscular, cardíaca e, sem dúvida nenhuma, para o equilíbrio fisiológico como um todo. Ok, sensacional. Todas essas funções elas são muito legais. Mas o que será que controla todas essas funções? O que sinaliza, por exemplo, para você caminhar, pular, desviar de algum objeto, tirar a mão de algo quente? Pois é, vamos agora começar a aprofundar um pouco mais nos diferentes mecanismos de controle provindos do nosso fascinante e interessante cérebro. Mas antes disso, nós vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho, dar uma relaxada e logo logo nós podemos começar o nosso módulo 1D a respeito de encéfalo. Vamos começar a falar de cérebro. Até mais e nos vemos no próximo módulo.